Olá, alunos! Estamos começando agora a nossa aula de número 15. Vamos falar hoje sobre introdução à solução de problemas. A solução de problemas exige uma abordagem organizada e lógica aos problemas dos computadores e de seus componentes. Às vezes, surgem problemas durante a manutenção preventiva. Em outros casos, um cliente pode entrar em contato com você relatando um problema. Uma abordagem lógica para a solução de problemas permite que você elimine variáveis e identifique as causas de problemas em ordem sistemática. Fazer as perguntas certas, testar o hardware, examinar os dados certos ajuda você a entender o problema e elaborar uma proposta de solução. Obviamente, a solução de problemas é uma habilidade que a gente refina ao longo do tempo. Cada vez que um problema for resolvido, você aumenta suas habilidades de solução de problemas e obtém mais experiência. Você aprende como e quando combinar os passos ou ignorá-los para chegar com rapidez a uma solução. O processo de solução de problemas é uma diretriz que é modificada para atender às suas necessidades. Essa seção apresenta uma abordagem para a solução de problemas que nós podemos aplicar ao hardware e ao software. Só um detalhezinho aqui, no capítulo a gente vai falar muito sobre o termo cliente, e aí esse termo vai ser usado, relacionado a qualquer usuário que precise de uma assistência técnica de um computador. E antes da gente começar a solucionar problemas, devemos sempre seguir precauções necessárias para proteger os dados de um computador. Alguns reparos, como a substituição de um disco rígido ou reinstalação de sistema operacional, podem colocar em risco os dados de um computador. Faça o possível para evitar a perda de dados ao tentar fazer reparos. Se o seu trabalho levar à perda de dados do cliente, você ou sua empresa podem ser responsabilizados. E o cliente vai ficar muito feliz com isso, se você apagar ou perder os dados dele. Começando aqui então com o backup de dados, né? Antes da gente começar a fazer uma manutenção, a primeira coisa é fazer o backup. O backup de dados é uma cópia dos dados do disco rígido de um computador salva em outro dispositivo de armazenamento ou armazenamento em nuvem. O armazenamento em nuvem é um armazenamento online acessado pela internet. Em uma empresa, os backups podem ser realizados de forma diária, semanal ou mensal. Se você não tiver certeza de que o backup foi feito, não tente fazer nenhuma atividade de solução de problemas até confirmar isso com o cliente. Vamos ver agora uma lista de itens para confirmar com o cliente se o backup foi feito. A data do último backup, o conteúdo do backup, o tamanho dele, a integridade dos dados do backup, se esses dados não estão corrompidos, disponibilidade de toda a mídia de backup para uma restauração de dados. Não adianta nada eu fazer um backup e na hora de retornar esses dados, retornar com um problema e eu não conseguir restaurar isso daí. Se o cliente não tiver um backup atual e você não conseguir criar um, peça ao cliente que assine um formulário de isenção de responsabilidade. Um formulário de isenção de responsabilidade contém no mínimo as seguintes informações: a permissão para trabalhar no computador sem um backup atual disponível, isenta de responsabilidade se os dados foram perdidos ou corrompidos, e a descrição do trabalho que será realizado. No caso de uma formatação, por exemplo, sempre deixe bem claro ao cliente se ele vai querer que restaure os dados e quais dados ele quer que restaure. Obviamente, com o tempo e com a experiência, vocês vão perceber que o cliente às vezes esquece de alguns detalhes que ele precisa de backup ali, que ele usa com constante frequência, mas aí como você já tem essa experiência, você acaba restaurando isso. E aí quando você restaura, você vê a surpresa do cliente, que ele fala assim: ainda bem que você salvou isso. Mas se não tivesse salvo, com certeza ele iria falar um monte para você. E aí vamos ver aqui uns passos para a resolução de um problema, de forma geral. Aqui temos 6 passos, não exatamente isso aqui é a regra geral, mas dá para ter uma noção. O passo 1 é identificar o problema, saber o que está acontecendo ali. A etapa 2, tentar estabelecer uma teoria de causa provável. Etapa 3, o teste dessa teoria para determinar a causa. Na etapa 4, estabelecer um plano de ação para resolver o problema e implantar a solução. Já na etapa 5, verificamos a funcionalidade completa do sistema e, se aplicável, implementa medidas preventivas para isso não voltar a acontecer. E na etapa 6, você vai documentar essas descobertas, as ações e os resultados. Essa documentar é bastante interessante a gente deixar isso registrado, porque às vezes esse problema ele pode ocorrer daqui a bastante tempo. E aí você vai ter isso salvo, como você resolveu, como você agiu naquele problema lá. Isso é bastante importante. Sobre identificar o problema. O primeiro passo na solução de problemas é identificar o problema. Durante esse passo, reúna a maior quantidade de informações possíveis sobre o cliente e o computador. A etiqueta da conversa, ao conversar com o cliente, siga as seguintes diretrizes: fazer perguntas diretas para coletar informações, não usar jargão da área técnica de TI, nomes muito técnicos que o cliente não vai conseguir entender, tenta fazer
analogias, comparações, né, para ele ter uma noção ali do que você está falando do problema. Não tratar mal o cliente, não insultar o cliente, não acusar o cliente de ter provocado o problema, por mais que a gente saiba que isso seja verdade. Aqui na figura 1, nós temos algumas informações a serem coletadas com o cliente, né? Nome da empresa, nome do contato, endereço, telefone, as configurações do computador, fabricante modelo, sistema operacional, ambiente de rede, tipo de conexão, a descrição do problema, as perguntas abertas e perguntas fechadas, mensagem de erro, sequência de bip, LED, post, coisas do tipo, né? Sobre as perguntas abertas e fechadas. As perguntas abertas permitem que os clientes expliquem os detalhes do problema nas suas próprias palavras. Use as perguntas abertas para obter informações gerais. Com base nas informações do cliente, você poderá continuar com as perguntas fechadas. As perguntas fechadas geralmente precisam de um sim ou não como resposta. Computador liga? Não. Computador acessa a internet? Não. Esse tipo de pergunta que seria uma pergunta fechada. Pergunta aberta. O que acontece quando você liga o computador? Ele vai tentar te explicar o que acontece ali. Documentar as respostas. Documente as informações do cliente na ordem de trabalho, no registro de reparo e em seu diário de reparos. Escreva qualquer coisa que você acredita ser importante para você ou para outro técnico. Os pequenos detalhes geralmente levam à solução de um problema difícil ou complicado. Por mais que isso às vezes pareça surreal, mas às vezes o cliente ele vem com a descrição de um problema e aí você com conhecimento técnico já pensa que é algo muito grave. Mas é algo muito simples, que você por ter um conhecimento técnico avançado não imaginaria que poderia acontecer. Mas acaba acontecendo. Os códigos de BIP. Como a gente já viu, cada fabricante de BIOS tem uma sequência única de bips, uma combinação de bips curtos e longos para falhas do hardware. Ao solucionar os problemas, ligue o computador e ouça esses bips. Enquanto o sistema proxy segue com o post, a maioria dos computadores emite um bip para indicar que o sistema está sendo inicializado corretamente. Se houver um erro, você poderá ouvir vários bips. Documente a sequência de bips e pesquisa para determinar um problema específico. Isso aqui às vezes pode ser a chave do problema. O computador está bipando ali, você pesquisa a quantidade de bips e já sabe onde atacar no problema. As informações aqui da BIOS. Se o computador inicializa e para após o post, investigue as configurações da BIOS. Um dispositivo não pode ter sido detectado ou configurado corretamente. Consulte a documentação da placa-mãe para garantir que as configurações da BIOS sejam corretas. Tem um modo também de você restaurar o padrão, que volta às configurações padrão da BIOS. Pode ser que seja uma solução. Sobre o visualizador de eventos. Quando o sistema, o usuário ou os erros de software ocorrem em um computador, o visualizador de eventos é atualizado com as informações sobre os erros. O aplicativo visualizador de eventos, ilustrado aqui na figura 2, registra as seguintes informações sobre o problema. Qual o problema ocorreu, data e hora do problema, gravidade dos problemas, origem dos problemas, número de ID do evento, qual usuário estava conectado quando o problema ocorreu. Embora o visualizador de eventos liste detalhes sobre o erro, você precisa pesquisar mais sobre o problema para determinar uma solução. Esse visualizador de logs aqui, de evento, enfim, pode ser bastante útil para detectar o que aconteceu no computador, isso a nível de software. Mas a nível de hardware nem sempre ele consegue pegar alguma coisa. Sobre o gerenciador de dispositivos, aqui na figura 3, ele exibe todos os dispositivos configurados em um computador. O sistema operacional sinaliza com um ícone de erro os dispositivos que não estão operando corretamente. Um triângulo amarelo com ponto de exclamação indica que o dispositivo está em estado problemático, que seria essa exclamaçãozinha aqui amarelo. Ó. Um X vermelho significa que o dispositivo está desativado, removido ou o Windows não consegue localizar o dispositivo. Uma seta para baixo significa que o dispositivo foi desativado. Um ponto de interrogação amarelo indica que o sistema não sabe qual driver instalar para o hardware. Consequentemente, pode ser que ele não funcione. E o gerenciador de tarefas, aqui na figura 4, ele exibe os aplicativos e processos em segundo plano em execução atualmente. Com o gerenciador de tarefas, a gente pode fechar os aplicativos que pararam de responder. Também podemos monitorar o desempenho do CPU, de memória virtual, visualizar todos os processos em execução no momento e visualizar informações sobre as conexões de rede, performance do computador, esse startup aqui, os aplicativos que estão inicializando junto com o Windows e coisas assim. As ferramentas de diagnóstico. Faça pesquisa para determinar qual software está disponível para ajudar a diagnosticar e resolver problemas. Há muitos programas para ajudá-lo a solucionar problemas de hardware. Os fabricantes de hardware normalmente fornecem suas próprias ferramentas de diagnóstico. Por exemplo, um fabricante de disco rígido pode oferecer uma ferramenta para inicializar o computador e para diagnosticar o motivo pelo qual o disco rígido não inicializa o sistema operacional. Vamos seguindo. Atividadezinha aqui. Pausa o vídeo 10 segundos, já já a gente retorna. Vamos lá, resolver a atividade. Aqui é para a gente ver se o tipo de pergunta é aberta ou fechada
e a pergunta que nós devemos fazer, né, como técnico. Seu computador foi usado por outra pessoa? O que seria a resposta dessa pergunta? Se fosse fechada, sim ou não? Caberia essa resposta? Caberia. Então seria uma resposta fechada. Você recebeu mensagem de erro no computador? Também seria sim ou não. Fechada. Que problemas você está tendo com o computador ou a rede? Isso já seria aberto, porque a pessoa vai explicar quais problemas ela está tendo ali. Você pode reproduzir o problema? Também seria fechada, vai dizer se sim ou não. Qual software foi instalado recentemente no seu computador? Seria uma pergunta aberta, que ela vai dizer qual software que foi. O que você estava fazendo quando identificou o problema? Também vai ser uma resposta aqui aberta. Você mudou a senha nos últimos dias? Fechado, né? Vai responder sim ou não. Quais alterações de hardware foram feitas recentemente no seu computador? Aberta, que ela vai dizer o que foi feito. Você está conectado à rede no momento? Fechada, vai responder sim ou não. Vamos verificar. Acertamos tudo. Bom, alunos, vamos ficando por aqui na parte 1 da aula, para não ficar muito extensa. E já na parte 2, vamos continuar aqui sobre estabelecer uma teoria de causas prováveis. Até a próxima aula.